Livro de Josué capítulo 4, versículo 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Capítulo 5, versículo 8. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó. No capítulo 6, no versículo 11, assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Versículo 14. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Depois os irmãos podem olhar em Josué capítulo 9, diz que o arraial ficava em Gilgal. E no capítulo 10, versículo 15, Josué 10:15, voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. E o último versículo desse capítulo, 43, então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Te adoramos, Senhor, nesta manhã. Te bendizemos e declaramos que o Senhor é o único digno. Digno, Senhor, da nossa adoração, Senhor, da nossa devoção. Senhor, nós declaramos que o Senhor é o único digno de falar o nosso coração nesta manhã, nos instruir e nos conduzir pelo Teu Santo Espírito. Ó bendito Espírito Santo, abre os nossos olhos para vermos o nosso Senhor. Atrai-nos e cativa-nos, Senhor, nesta manhã, do jeito que só o Senhor sabe fazer. Senhor, somos eternamente Teus, porque o Senhor pagou alto preço. É justo que nos prostremos diante de Ti nesta manhã, aquietemos a nossa alma agitada, Senhor, e tenhamos os ouvidos abertos e os olhos abertos. Senhor, nós Te bendizemos com gratidão de antemão, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, o nosso assunto de hoje de manhã, ele é motivado por esse lugar chamado Gilgal, e eu creio que ele é cheio de instrução, cheio de significado espiritual, assim como teve um significado muito importante para Israel e as suas campanhas de conquista da terra. Ele traz em si uma advertência muito séria para nós. Então, gostaria de considerar com os irmãos nessa manhã algo que circunda esse lugar chamado Gilgal. E ao fazê-lo, queremos tentar fazer o seguinte: primeiro, considerarmos juntos o benefício de Gilgal. Por que Gilgal foi tão importante para Israel? O que aproveitou a Israel esse lugar chamado Gilgal? Aí nós daremos mais um passo, se eu permitir, observarmos os perigos associados com Gilgal. E se há perigos, então precisamos considerar qual é o antídoto que o Senhor nos dá para escaparmos dos perigos de Gilgal. Então começamos lendo esses textos. Esses textos nos dizem um pouco de como que era a relação do povo de Israel com Gilgal logo no início. E há um aspecto muito curioso, porque Gilgal foi o primeiro lugar em que eles pousaram logo depois de terem atravessado o Jordão. E se nós pensarmos rapidamente
no livro de Josué, dizemos assim, qual que foi a primeira grande conquista, o primeiro lugar, e logo pensamos em Jericó. Porque Jericó foi, de fato, a primeira grande batalha. Mas é tão curioso que eles chegaram e pousaram em Gilgal sem qualquer batalha, sem qualquer dificuldade. Eles não tiveram que conquistar Gilgal. Gilgal é talvez um símbolo da graça de Deus. E eles chegaram simplesmente, estava ali Gilgal, né? Para eles ocuparem aquele lugar. E desde aquele momento, Gilgal foi a base de operações de Israel. Então, lemos aqui que o povo começou em Gilgal, tendo atravessado o Jordão, por comando de Josué, eles tomaram aquelas 12 pedras, erigiram uma coluna no leito do rio, outras 12 foram erigidas no arraial em Gilgal. E rapidamente ontem mencionamos que isso lembrava o povo do processo de morte e ressurreição. Daqui a pouquinho nós vamos olhar isso com um pouco mais de carinho. Então, em Gilgal, havia aquelas 12 pedras, que certamente os remeteria ao momento em que eles atravessaram o Jordão. E atravessaram o Jordão por ação de Deus. E no capítulo 4 lemos que eles atravessaram o Jordão para a batalha. Então é como se eles estivessem entrando na terra sabendo que o assunto deles era a batalha. Foi em Gilgal também que eles foram circuncidados pela primeira vez depois de terem saído do Egito. Foi ali também que celebraram a Páscoa, depois daquele tempo todo no deserto. Então não é de admirar que eles recorrentemente precisavam voltar a Gilgal. E na batalha contra Jericó, eles rodeavam a cidade uma vez por dia ao longo dos primeiros 6 dias. E o texto tão claramente diz que depois de rodear, voltavam a Gilgal. Rodeavam e voltavam a Gilgal. E depois, capítulo 10, quando Israel fez a campanha do sul, né, conquistou a parte sul da terra, eles faziam essas batalhas e voltavam a Gilgal. Faziam as batalhas e voltavam a Gilgal. É como se fosse necessário a eles voltarem a Gilgal. Mas ao voltarem a Gilgal, havia alguma coisa muito especial ali. Aquelas 12 pedras, erigidas em coluna, que certamente lhes davam uma mensagem muito importante. Que eles precisavam reconsiderar vez após vez após vez. E se voltarmos então, irmãos, ao capítulo 4, aqui o texto nos explica o significado dessas pedras. Capítulo 4, o versículo 23. Vamos começar a leitura no 22. Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, a qual secou perante nós, até que passássemos. Em poucas palavras, aquelas 12 pedras não diziam apenas que Israel havia passado em seco o Jordão, mas havia passado em seco em Jordão, assim como havia passado em seco o Mar Vermelho. E aqui nós temos uma lembrança tão importante que ela nos é dada no Novo Testamento. Vamos ler dois versículos com respeito a isso. Um texto está em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Observe, irmãos, tal como recebeste, assim andai nele. Tal como fora lá no Mar Vermelho, assim foi também no Rio Jordão. E como foi isso?
o Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu também o Jordão. Assim como cremos no Senhor, assim como recebemos o Senhor, assim como fomos salvos. Como fomos salvos? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E começamos a andar, e há o risco de aos poucos imaginarmos que pela graça fomos salvos, mas o processo de luta e de batalha e de santificação, em última análise, acaba dependendo de nós. E aí caímos no mesmo erro que caíram os Gálatas. Então vamos ler esse texto tão importante. É uma lembrança que precisamos nos fazer mutuamente sempre que possamos. Gálatas capítulo 3. A partir do versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, Israel precisava voltar, contemplar aquelas 12 pedras e lembrar que, assim como Deus havia aberto o Mar Vermelho para que Israel passasse na saída do Egito, igualmente era necessário que o mesmo Deus abrisse o Jordão para que eles passassem nessa nova fase, que era a fase de conquista, de batalha, de guerra, para herdar Canaã. Ontem mencionamos que alguns detalhes eram diferentes, e são mesmo. Detalhes da nossa vida cristã vão mudando. Aspectos precisam mudar, se estamos de fato crescendo e amadurecendo diante de Deus. Mas uma verdade é eterna e imutável. A obra é de Deus. É Ele que, pela sua graça, mediante a fé, e aí é onde que entra um pouco a nossa parte, porque é o nosso exercício de fé. É a minha fé que precisa ser provada, é a minha fé que precisa ser exercitada, para que certas coisas aconteçam em nível espiritual. Mas nunca, jamais podemos, por um momento, imaginar que nos tornamos independentes de Deus. Muito pelo contrário. Quanto mais caminhamos, tanto mais percebemos que precisamos, desesperadamente, depender do Senhor. Aquelas 12 pedras precisavam ser contempladas vez após vez, após vez, após vez, para que eles sejam lembrados. Sim, já vencemos algumas batalhas, temos batalhas pela frente, mas todas elas precisam ser batalhadas sobre a mesma base: a fé, a graça de Deus, o poder de Deus. É Deus que conquista, é Deus quem concede, é Deus quem conduz, é Deus quem determina, e nós seguimos o Senhor por onde quer que Ele vá. E é tão adequado, irmãos, que hoje, dentro em breve, pela graça de Deus, partiremos o pão e lembraremos do Senhor. Sobre certo aspecto, essa é uma lembrança que nós precisamos ter sempre, sempre diante de nós, e não é por um acaso que o Senhor disse: em memória de mim. Toda vez que o fizerdes, lembrai-vos. A nossa base, por toda a eternidade, será apenas uma: o sacrifício do Senhor. Sacrifício perfeito e perfeitamente aceito por Deus. É por isso que nós podemos prosseguir, com toda a confiança. Porque o Senhor já fez todas as coisas. A vitória é dele, a glória é dele, e aprove a Deus nos incluir nessa vitória. Então, grande é a nossa alegria, a nossa gratidão
a nossa esperança nessa manhã. E Gilgal falava dessas coisas para esses judeus que estavam ocupando a terra. E a nossa vida cristã, eu creio que todos podemos dar esse testemunho se olharmos para trás, principalmente no início da nossa jornada, quantas coisas o Senhor fez por nós, nos concedeu para nos encorajar. Aprendemos lições importantes diante do Senhor e nos faz bem lembrarmos disso. Olha, o Senhor já operou isso por mim, desse jeito. E somos encorajados a prosseguir, porque o Senhor não muda. O seu trato conosco pode mudar porque nós mudamos. E deve mudar, assim como o pai com seu filho. O trato do neném é um, o trato daquele que já começou a andar é outro, daqui a pouquinho com o adolescente é outro, depois que são maiores ainda é outro. E assim, isso mostra a mudança do nível de vida, da maturidade, da responsabilidade de quem cresce. Mas Deus é sempre o mesmo. Irmãos, às vezes nos faz muito bem, necessário até, lembrarmos logo no início da nossa jornada de como o Senhor foi cheio de graça, paciente, benigno, longânimo, nos carregou no colo. Irmãos, Ele não mudou. Continua assim. Ah, mas parece que agora está tão mais difícil. Irmãos, é porque crescemos. Crescemos um pouquinho e agora existem situações e responsabilidades que pesam sobre nós e que não são fáceis, mas faz parte. Olhemos para a vida do nosso bendito Senhor. Será que foi uma vida tranquila? Muito pelo contrário. Né? E Ele nos deixou exemplo para que seguíssemos os seus passos. Desejamos seguir o Senhor por onde quer que Ele vá. Irmãos, Gilgal traz essa carga, essa bênção para nós. Precisamos aprender a exercitar essa lembrança da pessoa do Senhor, da obra do Senhor, daquilo que Ele fez, coisas que foram importantes para nós no início. Mas existe um perigo associado a Gilgal. E aí, alguém pode dizer, mas como pode, né? Como pode? De fato, não era a lembrança que o perigo, mas o perigo estava associado ao local chamado Gilgal. E eu quero ler alguns textos com os irmãos antes de considerarmos esses perigos, tentarmos recuperar um pouquinho de história. Né? Se nós pularmos 700 anos no futuro, então mais ou menos esse é o tamanho do passo que vamos dar. Né? Então, aqui Josué, eles tinham acabado de atravessar o Jordão, ocuparam a terra, começaram em Gilgal. E agora nós vamos andar quase 700 anos no futuro, no livro de Oséias. O livro de Oséias, o primeiro livro que os irmãos vão encontrar logo depois de Daniel, se você estiver com uma Bíblia em mãos. Se estiver com um tablet ou qualquer coisa, não tem esse negócio de antes ou depois, né? Clicou, já vai direto nele. Cuidado para você não se desacostumar a procurar as coisas na Bíblia, irmão. Vai que um dia seu tablet fica sem bateria. Espero que você não pare de ler a Bíblia nesse dia, né? Oséias, no capítulo 9, versículo 15. Notem o contraste. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los. Irmãos, que palavra difícil, pesada. O Senhor passou a aborrecê-los naquele lugar que, vamos colocar assim, era lugar de bênção. Ali passei a aborrecê-los. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora da minha casa. Já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. No capítulo 12, ainda de Oséias, Oséias capítulo 12, versículo 11. Se há em Gileade transgressão,
Pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. É possível que o profeta aqui estivesse fazendo um jogo de palavras com respeito à coluna de pedras. Agora, montão de pedras. E no livro de Amós, se vocês passarem Oséias, logo depois vem Joel, logo depois vem Amós. Amós capítulo 4. E aqui o profeta usa de linguagem irônica. Capítulo 4, versículo 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios de 3 em 3 dias e os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Irmãos, com o passar do tempo, o Gilgal foi se tornando num lugar em que o povo se acostumou a ir, levar os dízimos, fazer ofertas, mas o coração deles já estava longe de Deus. Gilgal ainda era Gilgal, mas o coração do povo estava longe. E a tragédia é que, em vez de se arrependerem, eles continuavam indo a Gilgal, como se o fato de irem ali fosse uma salvaguarda. Não temos como ser rejeitados em Gilgal. Afinal de contas, Gilgal é um lugar tão especial, tão importante. E é curioso se os irmãos passarem por todos os textos que citam o nome Gilgal e tentarem determinar onde é que foi em que as coisas começaram a andar mal no que diz respeito a Gilgal. E sem qualquer dúvida, chegamos à pessoa de Saul. Saul, o irmão já nos lembrou ontem, não tinha caráter. E por 2 vezes ele desobedeceu frontalmente à palavra de Deus. Uma vez está relatado em primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. Em poucas palavras, a situação ali era assim. Ele precisava, os filisteus se chegaram a uma cidade chamada Micmas, que fica ali pertinho de Gilgal. E ele estava ali em Gilgal, um pouco encurralado. Parte do seu exército já tinha fugido, os filisteus fechando, e havia um combinado entre ele e Samuel. Samuel disse: olha, você vai me esperar em Gilgal. E quando eu chegar, ofereceremos holocaustos. Só que as situações foram se apertando. O povo começou a fugir. E Saul, eu creio, ficou com medo de ficar sem exército. Ele correu e ele ofereceu o holocausto que não lhe era permitido oferecer. Ele só tinha uma ordem. A ordem era esperar. E não conseguiu esperar. Irmãos, não sei vocês, mas para mim uma das coisas mais difíceis é esperar. Basta pegar uma fila um pouquinho maior. Como eu fico a fila do que for, do caixa, do engarrafamento. Gente, como a nossa alma não consegue esperar, é difícil. É difícil esperar. E ele precisava esperar. Foi isso que Deus disse por intermédio de Samuel. Espera. Espera eu chegar. E então ofereceremos holocaustos. E ele, vendo o cenário todo, quando ele foi explicar para Samuel, ele disse uma frase que delata tudo. Disse: e pressionado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Irmãos, quantas coisas fazemos pressionados pelas circunstâncias? Não porque entendemos ser do Senhor, não porque vimos o mover do Senhor, mas as circunstâncias nos pressionam e a gente não vê saída em nós e ficamos agitados.
e nos precipitamos. Foi a conta dele oferecer o sacrifício. Chegou Samuel. Samuel não havia atrasado. Ele tinha 7 dias para chegar, chegou no 7º dia. Então, Deus passou a aborrecê-lo. E foi nessa ocasião que, por intermédio de Samuel, Saul ouviu que Deus havia encontrado um homem melhor do que ele. Um homem de acordo com seu coração. 2 capítulos depois, a outra ocasião grave em que Saul desobedeceu. Mencionei ontem. Ele precisava destruir Amaleque por completo. Só que ele poupou o rei e ele poupou a melhor parte dos animais. E o texto diz que ele erigiu uma coluna para si e foi para Gilgal. Como dizendo, eu vou me refugiar aqui porque Gilgal é lugar tranquilo, seguro. E foi quando Samuel veio a ele. E chegou Samuel e falou assim, e ele todo satisfeito, olha só. Fizemos tudo de acordo com a palavra do Senhor, mas peraí, e esse balido que eu estou ouvindo aqui? E os bois que eu estou ouvindo? Não, o povo poupou o melhor para sacrificar ao teu Deus. Nessa hora, saiu fora, o Deus nem dele não era mais. E foi naquela ocasião em que Samuel disse, não conte comigo mais. Virando-se para ir embora, Samuel lançou a mão do manto, rasgou, e Samuel lhe deu aquela palavra assim, hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel. Irmãos, eu creio que ele fez o que fez e foi a Gilgal como dizendo, não, aqui eu estou tranquilo. E isso não é privilégio apenas de Gilgal. Uma situação muito parecida ocorreu com Jerusalém. E ao longo da história, os judeus, o templo, Jerusalém, sabemos que é um lugar muito especial dentro do propósito de Deus. Mas Jerusalém por si não é nada. Jerusalém é o que é Jerusalém. Porque a presença do Senhor estava lá, né? No Santo dos Santos, no templo. Mas quando a glória do Senhor saiu de lá, Jerusalém era praticamente como qualquer outra cidade, sem a glória de Deus. E o povo continuou indo, coração longe, frio, formalidades, costumes, tradições, e eles tranquilos. Por quê? Afinal de contas, estavam em Jerusalém. E o povo, com respeito a Gilgal, fez o mesmo. E lemos nos profetas menores aqui exatamente essa situação. O tempo foi passando, Gilgal já não tinha mais aquela lembrança espiritual que deveria trazer. O povo, coração longe de Deus, mas de alguma maneira haviam se acostumado a ir a Gilgal, fazer aquelas coisas todas, apresentar os sacrifícios, etc. E o Senhor diz, não venhais multiplicar as vossas transgressões aqui em Gilgal. Às vezes a gente fica pensando assim, Senhor, como é que pode? Mas, irmãos, é possível. E um texto que me ajuda a entender um pouco essas coisas, eu gostaria de repartir isso com os irmãos, está no livro de Romanos, no capítulo 7. O capítulo 7 de Romanos é um capítulo muito especial com o qual, creio, todos nós nos identificamos bastante. E o apóstolo Paulo, ele está no meio de um argumento aqui. E em poucas palavras, o que ele quer dizer é assim, olha, a lei, sob um certo aspecto, nos traz, evidencia o nosso pecado. E nesse sentido é uma maldição. Mas não porque ela seja uma maldição em si, ao contrário. Então, o argumento dele aqui é mostrar que a lei, ela é perfeita, ela é santa. O problema não está com a lei. O problema está conosco.
E aqui lemos o versículo 13. Está no meio desse argumento. Deixa eu começar com 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Aí a pergunta: acaso o bom se me tornou em morte? Acaso Gilgal se tornou maldição? Jerusalém se tornou o que tornou? E assim poderíamos fazer uma longa lista. Aí ele diz: de modo nenhum. Pelo contrário, agora preste atenção nessas palavras, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, para que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Irmãos, o pecado tem esse poder de trazer e provocar a morte por meio de coisas boas, por meio de coisas lícitas, até mesmo por meio de coisas que são bíblicas. Os irmãos já não pararam para considerar com espanto, às vezes, situações que até segunda ordem estão ok, são bíblicas, mas a gente se aproxima e percebe morte. A gente logo pensa que o problema foi isso, aquilo, fez assim, fez assado. Nada disso, irmãos. O problema é o pecado que habita em mim. O problema é quando a nossa carne manifesta. Não há Gilgal que nos proteja. Nós precisamos arrepender. Nós precisamos confessar. E o sangue de Jesus Cristo nos cobre de todo pecado. E o Senhor nos perdoa, mas nós precisamos passar por isso. E quando ignoramos isso, e às vezes não o fazemos de maneira consciente, afinal de contas, estamos voltando para Gilgal. E aí onde está o perigo. Estamos num lugar que é um lugar, em princípio, de bênção. É um lugar onde se supõe que a gente tivesse que voltar de vez em quando, reconsiderar certas coisas. Mas por meio de uma coisa boa, o pecado causa morte. E foi assim com Israel. Eu quero considerar algum tempo um exemplo, talvez um pouco mais fácil de a gente entender. É o exemplo de Zaqueu. Então vamos ler esse texto em Lucas capítulo 19. Porque essa história de Zaqueu, eu creio que já nos dá uma dica para encontrarmos um antídoto a esse perigo. Lucas capítulo 19. A partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos conhecemos a história de Zaqueu, desde pequenos, né? Desde que éramos do tamanho de Zaqueu, né? A gente ouve falar da história de Zaqueu. Está aqui um homem que a palavra de Deus diz que procurava ver Jesus. Essa é uma chave que nós não podemos jamais esquecer. Irmãos, muitas vezes nós não vemos o Senhor por uma razão muito simples. Nós não queremos ver o Senhor. Queremos, mas não queremos. O Senhor não se esconde de nós. O problema está sempre do nosso lado. Mas aqui há um homem que queria ver o Senhor. Mas a palavra diz que ele não conseguia. Por duas razões. Havia uma multidão. E isso, de certa forma, é uma verdade espiritual. As multidões sempre serão um obstáculo entre nós e o Senhor. A voz do povo não é
nunca foi e nunca será a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. O povo nos distrai, nos leva. O povo é uma barreira entre nós e Deus. Isso era um problema externo a Zaqueu. Todos nós temos dificuldades do nosso contexto. Certamente temos. Mas Zaqueu tinha um segundo problema. Ele era de pequena estatura. Era um problema dele. E assim também nós. Nós não podemos culpar as dificuldades todas, são todas externas. Não. Também não adianta dizer que o problema está sempre conosco. Não. Uma avaliação mais justa é olhar, lembrar de Zaqueu. Havia multidões, era um problema concreto, não dependia dele, mas tinha um lado que era problema dele. Ele não tinha estatura para enxergar o Senhor. Não podia ver o Senhor. E assim também nós. Temos coisas em nós que são pedra de tropeço, são empecilho. Né? Certa vez Paulo diz assim, lutas por fora, temores por dentro. A nossa vida é assim, tem coisa lá de fora, coisa lá de dentro. Precisamos aprender aos pés do Senhor a vencer. Muito bem, mas Zaqueu estava determinado a ver o Senhor. Então ele, sabendo por onde o Senhor passaria, ele foi e encontrou uma árvore, um sicômoro, e ali ele subiu e ficou esperando o Senhor. Note, não foi ele quem plantou essa árvore. Essa árvore é parte da criação de Deus. E veio a calhar. Era tudo o que ele precisava para subir e ver o Senhor. E de fato foi a solução para ele. Aquele sicômoro, graças a Deus por ele. Subiu, fico imaginando, né, como que foi a cena. Ele deve ter sentado ali. Falei assim, vou ficar quietinho, vou ver o Senhor de camarote. Ele vai passar e depois vou contar para os meus amigos. Ele estava satisfeito. Qual não foi a surpresa dele quando o Senhor, ao passar, ele achando que estava quietinho, tá igual passarinho na árvore. Nada. Diz que o Senhor olhou para ele, o Senhor já sabia. Olhou para ele e falou assim, desce, Zaqueu. Desce depressa. E aí o texto nos diz que ele desceu depressa. Eu vou dar uma outra versão que pode soar ridícula, mas se nós considerarmos com cuidado, veremos que corremos o risco, e muitas vezes acontece conosco. O Senhor chegar para Zaqueu e falar assim, Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar na tua casa. E Zaqueu responder assim, mas Senhor, aqui é o lugar de ver o Senhor. Aqui é um lugar tão importante. Foi aqui que eu vi o Senhor pela primeira vez. Foi aqui onde eu consegui transpor as multidões, resolver o problema da minha pequena estatura. Este é o lugar. Mas não. Ele desceu depressa. Se ele não tivesse descido depressa, o Senhor teria prosseguido a sua campanha. E lá estaria o pobre Zaqueu em cima de um sicômoro. Não sei fazendo o quê. O Senhor já teria passado. Irmãos, a nossa vida é cheia de sicômoros. Situações e coisas e pessoas cheias de significado para nós. Coisas que em nós mesmos, nós não fizemos. Foram bênção de Deus. Mas são bênção até cumprirem o seu papel. Vermos o Senhor. Mas tão logo o Senhor diz, desce depressa, é bom obedecer. Descer depressa. Seguir o Senhor. Irmãos, a pergunta é, o que nos interessa? Não é o Senhor? Não é o sicômoro em si. E a nossa trajetória é tão cheia dessas coisas, que o Senhor nos dá para o nosso benefício, para a nossa ajuda, graças a Deus, bênção. Gilgal, Jerusalém, sicômoro, faça a lista que quiser. Mas a questão é, o que cativa o nosso coração? E nós tão facilmente ficamos apegados a essas coisas, às situações.
Ele não podia descer antes de ver o Senhor. Ele precisava ficar lá. Há um tempo. Mas depois que o Senhor chegou e disse, Zaqueu, desce depressa, ele precisava descer. Então, irmãos, como nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor, para na hora em que Ele falar, fulano desce, nós precisamos descer. Precisamos descer e seguir o Senhor. Então, irmãos, isso já nos diz um pouco, né, de qual que é o antídoto com respeito às situações que vamos chamar a situação de Gilgal. Situações que em um determinado momento foram importantes, relevantes, vitais até, mas com o passar do tempo nós temos essa capacidade. Aquilo aos poucos se transforma em morte. Formalismos, maneiras, formas, tradições, aquilo vão se cristalizando e por meio de uma coisa boa até, o pecado traz a morte. Precisamos prosseguir atrás do Senhor. O Senhor não vai nos deixar no sicômoro por muito tempo, porque Ele conhece a nossa estrutura. Uma vez lendo a respeito de pastores, né? No Salmo 23 diz que Ele me conduz aos pastos verdejantes. E essa palavra foi escrita por alguém que havia sido pastor. Ele disse assim, olha, ovelha é um bichinho burro, né? Porque se leva para um pasto, fica pastando sempre no mesmo lugar. Eu não saio dali. O pasto mesmo já acabou, continua ali, revirando terra. É o pastor que tem que tirar e levar para pastos verdejantes, onde há novo pasto. Porque se deixar, é sempre ali. Aí a gente vai dizer, mas que bichinho burro. Irmãos, não são muito diferentes, não. A nossa tendência de ficar, às vezes, em coisas que, nossa, está tão bom aqui, ótimo, mas daqui a pouco já não é bem assim. E daqui a pouco não é bem assim. E eu creio que por detrás disso está o Senhor. Porque o Senhor não pode permitir, graças a Deus por isso, que nós nos ocupemos com qualquer outra coisa que não seja Ele, a sua pessoa. E se deixar, nós ficamos confortáveis e ficamos ali comendo, revirando terra, achando que estamos pastando. O Senhor precisa nos levar. O Senhor precisa passar por debaixo do nosso sicômoro e falar, fulano, desce depressa. Me convém ficar em tua casa hoje. E sabemos que houve aquele momento e o Senhor prosseguiu. E Zaqueu ficou, mas ficou um homem diferente. João capítulo 10. Precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E aqui essa parábola, eu creio que nos ajuda muito. Versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as conduz, e as próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. E aqui a pergunta é, muito bem, o que é reconhecer a voz do Senhor? Existem algumas coisas que eu creio que são óbvias, mas não é a isso que nos referimos. Então, por exemplo, ouvimos algo que não confere com a palavra de Deus, nós precisamos pensar duas vezes. Não é o Senhor. O Senhor jamais se contradiz e entrará em contradição com respeito à palavra. Mas a pergunta é, se você ouve alguma coisa da Bíblia, será que necessariamente esse é o Senhor? Gilgal era uma experiência bíblica, vamos colocar assim.
mas aos poucos tornou-se algo abominável ao Senhor. Não foi muito diferente com Jerusalém. Nos dias da carne do Senhor, no final do seu ministério, o Evangelho de Marcos nos diz que o Senhor foi, naqueles últimos dias, ao templo. Ele olhou em volta. Eu acho que ele olhou e falou assim: não é mais a casa do meu pai. E foi e pernoitou em Betânia. Quando ele tinha 12 anos, ele ficou para trás. E quando os pais lhe perguntaram, falou assim: não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Mas depois de alguns anos, o templo ainda estava ali, os sacrifícios ainda aconteciam, as ofertas ainda eram levadas, etc, etc, etc. Mas foi esse sistema que rejeitou o próprio Senhor. Não era mais a casa do seu pai. Tanto é que ele disse para aqueles judeus, falou assim: a vossa casa vos ficará deserta. O fato de sair da Bíblia não significa que é a voz do Senhor. Precisamos aprender a reconhecer o timbre da voz, não necessariamente o conteúdo. Eu creio que os irmãos estão me entendendo. O conteúdo não pode contradizer a Bíblia jamais. Mas às vezes ouvimos algo que nos parece bíblico. Senhor, é o Senhor? Vocês já viram, dependendo quando a ligação telefônica não está boa, às vezes a gente até entende as palavras, mas não consegue reconhecer quem é. Perceberam? O timbre da voz se perdeu. Então, você entende a palavra, mas você não sabe dizer quem foi. Em termos espirituais, irmãos, muitas vezes acontece algo semelhante. Nós precisamos, desesperadamente, aprender a reconhecer o timbre da voz do Senhor. A gente poder dizer, é o Senhor. Ou então, vamos esperar, não sei ainda. Pode não ser o Senhor. Estamos aos pés do Senhor. E dependermos do Espírito Santo para que Ele nos conduza a toda a verdade. Se passarmos algumas páginas, em João capítulo 20, temos um exemplo bonito de alguém que, em algum momento da conversa, conseguiu reconhecer o timbre da voz do Senhor. Foi quando o Senhor apareceu a Maria, depois da ressurreição. Esses 3 exemplos que nós vamos considerar para encerrar, eu acho que são o outro lado, uma outra situação antagônica à situação de Gilgal. A situação de Gilgal era a situação em que o povo cria que Deus ainda os abençoava, ali era um lugar aceitável, o Senhor não estava mais lá. Aqui é uma outra situação, em que era o Senhor, mas as pessoas não conseguiam entender, reconhecê-lo até um determinado momento. Capítulo 20, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Era o Senhor. Mas não o reconheceu. Irmãos, muitas vezes nos acontece assim. É como se os nossos olhos estivessem impedidos de ver o Senhor. O Senhor está ali, né? E como precisamos chegar até aquele ponto de ver, de reconhecer o Senhor. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Irmãos, uma palavra. Maria. Não sei o que foi. Talvez o jeito com que o Senhor falou com ela.
Um jeito que ela sabia que só o Senhor a chamava daquele jeito. Ela não teve dúvida. Ela já tinha visto, ela já tinha conversado com ele, mas os olhos não tinham sido abertos. Mas alguma coisa aconteceu que ela falou, é o Senhor. Precisamos aprender a reconhecer a voz do nosso Senhor. E tanto mais quanto aquele dia se aproxima. Porque serão dias de muitas vozes. E o que nós vamos fazer? Correr atrás da primeira, que nos soe mais ou menos razoável? Isso não é critério, irmãos. Não. Correr atrás de alguma que nos soe bíblica? Perigoso, irmãos. Porque o nosso entendimento de Bíblia às vezes é falho. Precisamos aprender a reconhecer o timbre da voz do Senhor. É o Espírito de Deus que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus que nos leva ao Senhor, a tocar o Senhor. Precisamos ser exercitados em reconhecer o Senhor. Outro exemplo tão precioso, Lucas capítulo 24. Veja, são todos exemplos ocorridos depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E aqui, 2 discípulos voltando de Jerusalém em direção a Emaús. Os irmãos são lembrados que o Senhor se aproximou deles e foi conversando. E os olhos deles estavam como que incapacitados de vê-lo, de reconhecê-lo. Naquele mesmo dia, versículo 13, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Se as minhas contas não estiverem erradas, é alguma coisa entre 10 e 11 quilômetros. Então, a pé, isso dá pelo menos 3 horas. Okay? Então, esse era o tamanho da caminhada. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres aqui conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de manhã, de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, se tem um sermão que eu gostaria de ter ouvido, era aquele. Pensa bem, o próprio Senhor falando. Um sermão de talvez 2 horas. E o tema, passando por todas as Escrituras. Tudo o que era dito a respeito dele. Belíssimo sermão. Eles o reconheceram por causa do sermão? Repreensão logo antes. Tardos de coração, inécios de coração. O reconheceram por causa da repreensão?
Antes, conversa, perguntas, o reconheceram por causa disso? Também não. E quantas vezes ficamos martelando Bíblia um na cabeça do outro? Não é assim que veremos o Senhor. Algo de espiritual tem que acontecer. O Senhor tem que se dar a revelar a nós, e nós, como Zaqueu, precisamos desejar ver o Senhor. E pela graça de Deus, reconhecer o timbre do Senhor, da voz do Senhor, de forma que quando aconteça, é o Senhor. Mas o texto, graças a Deus, prossegue, versículo 28, e diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, vemos aqui aquele momento espiritual em que os olhos do coração foram abertos. É isso que precisamos procurar diante do Senhor em cada situação. Possamos reconhecer o Senhor. E nós ficamos tão preocupados em talvez analisar o que foi dito, o sermão fazendo análise de trás para frente, de frente para trás. Não é assim que vamos reconhecer o Senhor. Alguém já disse que essa nossa abordagem mental, a gente olha assim e fala: será que está certo? Está errado. A gente divide nesses dois quadros, não é verdade? Certo e errado. Bem e mal. Alguém já disse que isso, obviamente, é parte da maldição de haver comido da árvore, fruto do conhecimento do bem e do mal. Observe que o Senhor nunca fez essa divisão. Não que ele não entenda que há certo e errado, bem e mal, não é isso. Mas é porque o maior perigo não está aí. A divisão que o Senhor requer de nós não é entre bem e mal, mas se alguma coisa é de Deus ou é dos homens. Essa é a questão. Vocês lembram aquela vez que aquele grupo foi colocar o Senhor em prova? Apertou o Senhor e o Senhor lhe disse: olha, eu vou fazer uma pergunta. Se vocês responderem, eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. E a pergunta foi: o batismo de João. Ele não perguntou se estava certo. Nós teríamos feito isso, não é? Você acha certo o batismo de João? Você acha que o que ele está fazendo está certo? Você acha que é bíblico? São nossas perguntas prediletas. Baseado em que texto você faz aquilo? Mas a pergunta é assim: o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Qual é a origem daquilo? A origem é celestial ou é terrena? E quando Pedro tentou dissuadir o Senhor de ir a Jerusalém, o Senhor o repreendeu. Ele não disse: Pedro, você está completamente equivocado. Não. Falou: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. O seu pensar é o pensar do homem natural. Mas o que eu tenho que passar é uma experiência divina, celestial, espiritual. Irmãos, o nosso caminhar, principalmente nesses últimos dias, precisa ganhar esse caráter. Precisamos largar um pouco esse certo e errado. Porque os grandes perigos não estarão ali. Alguma coisa esteja errada, vai saltar aos olhos, está fora da Bíblia, tchau. Nem pensa. O perigo está naquilo que parece, mas não é. Porque fazemos muitas vezes a pergunta errada. A nossa pergunta tem que ser: é o Senhor? Isso é do Senhor? É do Senhor para agora? É do Senhor para essa situação, para esse momento, para nós? E não fazer uma análise se está certo, está errado, se não está na Bíblia, se está assim, se está assado. E aí nos perdemos. E cada um tem sua opinião.
Precisamos aprender a reconhecer a voz do Senhor. E por fim, João capítulo 21, o último exemplo, tão precioso. Encontramos aqui os discípulos já meio desesperados, desalentados. O Senhor havia morrido. Sabe lá, só assim, olha, a nossa escolha não deu em nada. E Pedro resolveu voltar a pescar. Versículo 1 do capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Outra situação em que estava ali o Senhor, eles ouviram, responderam, mas coube àquele discípulo, talvez mais chegado ao peito do Senhor, aquele que tinha por costume reclinar no peito. Alguma coisa ele viu que os outros não viram. Falei, é o Senhor. Irmãos, isso nos fala de intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Um exemplo que, a primeira vez que eu vi, ajudou muito. Foi o irmão Mac. Eu vi isso do irmão Mac Graham. E ele falava assim, olha, lá nos Estados Unidos, você pode imaginar a quantidade de nota falsa de dólar que surge no mundo afora, é absurda. Então eles têm uma equipe treinada especificamente para reconhecer nota falsa, nota de dólar falsa. E eles passam por um treinamento muito intenso, muito sistemático. O objetivo é quando eles bateu o olho em uma nota falsa, fala assim, é falsa. E aí ele fez uma pergunta cuja resposta impressionou a todos nós. Ele falou assim, vocês sabem vocês têm ideia de quantas notas falsas esse pessoal vê e manuseia durante o seu treinamento? Aí cada um ficou pensando assim, zilhões, né? Ele falou, nenhuma. O treinamento deles é o seguinte, só nota verdadeira. Porque no dia que cai uma nota falsa na mão deles, ele fala, não. Irmãos, nós não precisamos preocupar com nada a não ser o Senhor. Porque no dia em que se ouvir alguma coisa que não for o Senhor, o nosso coração tem que, a luz vermelha, o Espírito Santo, Paráclito, o Consolador, ele diz, não é isso. Não tem amém. E o contrário é verdadeiro. Às vezes você ouve alguma coisa, você não sabe explicar, mas lá dentro tem um amém. É o Espírito Santo de Deus. Precisamos chegar a esse ponto. De dada uma situação em que talvez outros não percebam, mas possamos dizer, é o Senhor. E quando a palavra de Deus nos adverte com respeito aos últimos dias, e foi o próprio Senhor que diz assim, nos últimos dias, muitos falsos cristos aparecerão. E claro, entendemos que essa palavra é uma palavra para Israel. Porque afinal de contas, nós não estamos aguardando a primeira vinda do Cristo, ele já veio. Né? Mas Israel ainda procura. Então, entende-se que vão aparecer pessoas, né,
com um perfil parecido para enganar a muitos. Mas será que essa palavra não tem nenhuma aplicação para nós? Certamente tem. Falso Cristo não no sentido de pessoas, mas de coisas e conceitos e práticas e sabe lá o quê, que talvez venham a ocupar o lugar do Senhor. Falso Cristo. Irmãos, nosso coração só tem lugar para um Senhor. Escravo só tem um Senhor. Nós precisamos nos ocupar com o nosso Senhor e aprendermos aos pés do Senhor. Erramos diariamente, mas o Senhor é longânimo e assaz benigno. Assim como como o Oriente se afasta do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados, por causa desse sacrifício que nós vamos celebrar logo agora. Precisamos gastar tempo na presença do Senhor, aprender a reconhecer o seu falar, que é doce, mesmo na repreensão, é doce. Isso nos atrai, isso nos cativa, isso nos ajuda a reconhecê-lo. Irmãos, esses últimos dias vão ser dias de muitas situações, muitas vozes, muitas tendências. Não podemos nos distrair. Que só o Senhor nos ocupe por completo a nossa mente, o nosso coração, e que o seu Espírito possa nos treinar, nos ensinar a reconhecer a voz do nosso bendito Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, porque o Senhor é paciente, porque o Senhor, dia a dia, o Senhor nos chama. Permite-nos, Senhor, como Zaqueu, correr após ti, tão logo o Senhor nos chame. Livra-nos, Senhor, de situações e de embaraços nas quais ficamos enredados, acreditando que estamos a salvo, porque, afinal de contas, foram tão importantes. Senhor, possamos olhar para ti. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, assim como o Senhor fez com Maria, com aqueles 2 discípulos, Senhor, na estrada de Emaús. Abre os nossos olhos para te reconhecermos. Te bendizemos pela tua bondade. Obrigado pelo teu sacrifício por nós. Em nome de Jesus. Amém.